Boa noite, companheiros. Boa noite, Célia. Boa noite, Nivaldo. Boa noite a todos vocês. Mais uma vez estamos aqui para darmos continuidade a esse estudo desse livro, né, o livro dos Espíritos. Estamos hoje, né, Célia, no programa 99. 99. Quem está conosco aqui desde o início, né, teve essa oportunidade aqui de desfrutar, junto conosco, né, Célia, da oportunidade da gente fazer esse estudo um pouquinho mais aprofundado, né? Uma leitura um pouco mais aprofundada de todos esses questionamentos que Kardec aqui nos traz, né? Porque a presença, né, Nivaldo, de todos esses amigos que nos sintonizam, que sintonizam o MAP, né, nesse estudo, vocês podem ter certeza que para nós dois, o engrandecimento que vocês nos trazem é assim. E a gente sabe, né, Célia, que além da companhia de vocês, né, que é muito importante, evidentemente, para nós temos a companhia aqui de quantos desencarnados, né, Célia, que com certeza, toda segunda-feira, está aqui junto conosco também para desfrutar desse entendimento sobre esses questionamentos ainda do mundo espiritual. Até porque, né, Nivaldo, quando uma atividade ela começa a ser colocada em prática, isso já foi planejado no mundo espiritual. Então, esse estudo aqui no MAP, isso já era programado por eles. Nós estamos executando o que já foi programado. Eu sempre me refiro aqui, né, Célia, que a coordenação verdadeira desse estudo é no plano espiritual. É no plano espiritual. Existem coordenadores, existem espíritos que responsáveis por esse estudo. Não tenham a menor dúvida. Nós sabemos aí na casa de vocês, tudo isso obedece a essa coordenação maior. Sempre há uma coordenação do mundo espiritual. E aqueles, né, Célia, que porventura estiverem chegando agora aqui no nosso estudo, ou algumas semanas atrás, e quiserem acessar, nós temos todo esse conteúdo, desde o nosso estudo de número 01, lá arquivado no YouTube, né? Na playlist, e vocês vão acessar, né? Com certeza, e poderem desfrutar aí desse estudo, né? Então, Célia, vamos fazer a nossa prece para que a gente possa dar início ao nosso estudo, né? Sempre agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em nome dele, agradecendo a Jesus, esse nosso governador, a Ismael, que está sempre no comando do Brasil, agradecendo ao Espírito protetor do MAP, aos coordenadores do nosso estudo e a cada um dos nossos mentores espirituais que estão nos acompanhando sempre, nos intuindo, nos inspirando, sempre na melhor resposta, no melhor entendimento para nós, para que possamos passar também para vocês. Que Jesus, então, nos abençoe e nos proteja sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Para dar início ao nosso estudo, como sempre fazemos, vamos pedir para o nosso companheiro colocar na tela aquela passagem, né? Uma passagem curtinha, para que a gente possa fazer aqui a nossa reflexão da noite. E hoje, a nossa reflexão, como vocês vão estar lendo aí, diz assim: se não é possível mudar o caminho, mude o jeito de caminhar. É uma reflexão sempre curtinha, mas com um aprofundamento muito grande. Porque muitas das vezes a gente quer obter resultados diferentes fazendo a mesma coisa, Célia. Não dá. Quando a gente perceber que daquela forma não está indo, a gente tem que mudar a forma de se fazer. Tem que mudar o jeito de fazer aquela questão. Porque se nós insistirmos em fazer sempre a mesma coisa, o resultado vai ser sempre o mesmo. Não tem como. A gente pode, né, Nivaldo, tomar como exemplo os nossos cientistas, porque os estudos, eles são feitos
E nem sempre o resultado esperado acontece Acontece. no primeiro momento. Perfeitamente. Então, se não acontece no primeiro momento, num segundo momento ele já sabe o que vai ter que evitar para que não obtenha o mesmo resultado. Aquele caminho, aquele sequência da pesquisa, ele vai mudar. Ele vai mudar. Ele precisa mudar, senão o resultado vai ser o mesmo. Então, não adianta a gente ficar reclamando se continuamos a fazer a mesma coisa. Perfeitamente. Para que eu não precise mais reclamar, para que eu me fique satisfeita, eu preciso mudar. E aí a mudança pode não acontecer, pode não me trazer o resultado esperado. E aí eu vou ter que mudar de novo, até que eu alcance consiga o resultado que eu pretendo. Perfeitamente. Agora, se eu ficar sempre fazendo a mesma coisa... Então, Célia, nós que estamos vivenciando situações que são difíceis para nós, vamos avaliar aonde eu posso melhorar, aonde eu posso modificar, onde eu posso encontrar, modificar esse relacionamento, modificar essa forma de agir, modificar essa estrutura, para que a gente possa ter uma vida melhor. É isso que a gente tem que trazer essa reflexão para a nossa vida. Aí foi Chico que falou que o que eu fiz, eu não posso mais mudar. Foi feito. Mas eu posso fazer um novo fim, né? Mudando a partir de agora. Mudando. Eu só vou conseguir ter um final de uma história diferente daquela se eu mudar. Perfeitamente. Né? É esse caminho. Essa mudança que a gente precisa fazer na nossa vida. Se eu quero um resultado diferente, eu não Célia, posso fazer a mesma coisa. Muito de nós estamos, sabe, com aquele espinho cravado, doendo, e a gente está reclamando, mas o espinho está lá. Está lá. Então, tem que tirar esse espinho. Né? Isso serve para tudo que a gente estiver passando de dificuldade nas nossas vidas. O que eu posso fazer para mudar isso, para melhorar? Né? Eu não quero mais isso. Então, se eu não quero, eu tenho que fazer. Não adianta, por exemplo, Nivaldo fazer diferente. Quem quer diferente sou eu. Somos nós. E é questão da gente interiorizar e ver o que a gente precisa mudar. Fica aí, então, essa reflexão. Se não é possível mudar o caminho, mude o jeito de caminhar. Mude o jeito de caminhar. E aí, Célia, vamos voltar ao nosso estudo. Paramos semana passada, falando em êxtase, né? Aquela reflexãozinha rápida, a gente falou em sonambulismo, falamos em êxtase, estamos no finalzinho do êxtase, né? Na questão 445. Êxtase é aquela condição do espírito que ele tem uma liberdade maior do que o sonâmbulo, né, Célia? Maior do que ele consegue acessar mundos melhores. O Kardec, na pergunta 439, ele pergunta qual é a diferença entre êxtase e sonambulismo. E ele diz que êxtase é um sonambulismo mais apurado. O espírito do estático, ele tem maior liberdade do que o sonambúlico, né? A pergunta 445. Que deduções se pode tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não constituirão uma espécie de iniciação à vida futura? Então, Kardec está perguntando se o sonambulismo e o êxtase, já que o sonambulismo e o êxtase podem vislumbrar, se desdobrar e vislumbrar, ver além, então ele está perguntando se não constituirão uma espécie de iniciação à vida futura. Ele já havia perguntado, Célia, em pergunta anterior, se eram duas vidas. Né? Vocês devem lembrar disso. Kardec disse, não, é uma vida só.
Porque quando do sonho no sono, né? Isso. No sonho, se eram duas vidas, o espírito vivia e o corpo físico aqui. Não, é uma vida só. Agora ele pergunta que conclusão se pode tirar dos fenômenos sobre o sonambulismo e do estático, né? Do êxtase. E a espiritualidade nos diz, a bem dizer, mediante esses fenômenos, o homem entrevê a vida passada e a vida futura. Estude-os e achará o aclaramento de mais um mistério que a sua razão inutilmente procura devassar. Então, mais uma vez, a espiritualidade vem nos dizendo que para compreender isso é fundamental o estudo. Para tudo, né, Célia? Mais uma vez está aqui o estudo como um fator primordial em nossas vidas. E ele diz, porque Kardec perguntou, não constituirão uma espécie de iniciação à vida futura? E ele diz que nos fenômenos de sonambulismo e o fenômeno de êxtase, o homem pode entrever a vida passada e a vida futura. Mas é preciso que se estude para que isso seja clareado, que mais esse mistério seja diluído. Isso é importante, Célia, porque na questão 443, Kardec pergunta e os espíritos nos respondem que a gente precisa ficar atento com as comunicações dadas pelos estáticos, ou até mesmo os sonâmbulos, né? Para saber se elas são reais. Porque elas vão conter as crenças, as culturas, a linguagem daqueles que estão dando a comunicação. Porque nessa questão, Nivaldo, a 443, a espiritualidade nos diz que o estático, o que ele vê é real para ele. Dentro do entendimento dele. Dentro do entendimento dele. Então, sem esse estudo aqui, um espírito estático antevê o nosso futuro e nos diz... A gente vai acreditar em tudo. Em tudo? É preciso que a gente passe isso por uma peneira. E aí, Célia, nessa questão que você acabou de ver agora, né? Que conclusão se pode? Ele entrevê a vida passada e a futura. Nós vimos que o sonâmbulo, ele acessa arquivos de vidas passadas. Por isso é que ele, muitas das vezes, demonstra um conhecimento que nesta encarnação a gente questionaria. Não, essa pessoa não tem conhecimento para estar falando sobre esse assunto. E ele, por que ele faz isso? Porque ele está acessando memórias de vidas passadas. Ou vidas futuras. Nós vimos que o estático, ele tem a oportunidade de ir... Uma liberdade, uma independência maior. Para ir a mundos melhores. Então, ele antevê o futuro. Né? Então, ele tem essas duas possibilidades. Mas aí a espiritualidade nos diz, estude-os e achará aclaramento de mais um mistério, que a sua razão, que hoje, né, inutilmente procuramos, com o nosso conhecimento atual, procuramos devasar. É verdade. Então, é preciso estudar, é preciso que é preciso um aprofundamento nesses fenômenos de sonambulismo e de êxtase. Célia, essa necessidade, né, que você está sempre falando em estudar, que Kardec nos traz isso, todas as oportunidades que ele está sempre nos trazendo, essa necessidade da gente aprofundar os nossos conhecimentos, na nossa vida prática aqui, nessa encarnação, é assim. Quando a gente ouve alguém falar alguma coisa, se a gente tiver conhecimento sobre aquela coisa que ele estiver comentando, a gente vai ter uma motivação de saber, não, a gente está falando certo ou não. Se a gente não conhecer, a gente simplesmente
vai atestar que seja verdadeiro. E vai repetir. E vamos repetir, muito provavelmente, possivelmente até um erro, porque a gente desconhece aquele assunto. Então, a necessidade de nós estudarmos esse conhecimento é fundamental. E é por isso que ele faz parte de uma asa da nossa evolução, Célia. É verdade. Né? Você falou no capítulo 6 do Evangelho, né? O Cristo Consolador, em que... O primeiro mandamento, amai-vos. O segundo, instruí-vos. São as duas asas da liberdade. A instrução e a evolução moral, que é o amarmos, né? Esse voo que nós queremos e vamos ter que dar, nós vamos precisar dessas asas. Dessas duas asas, porque uma asa só com uma só a gente não voa. Não voa. Então, por isso é que Kardec está sempre nos dizendo da necessidade de nós nos instruirmos. Questão 446. 446, sou eu que leio? Então, Kardec pergunta assim: os fenômenos do sonambulismo e do êxtase poderiam se adequar ao materialismo? Olha o que ele está perguntando. A gente teria uma visão, nós poderíamos ter, Célia, uma visão materialista sobre esses fenômenos do sonambulismo e do êxtase, né? Do estático. Esquecendo essa visão, nós estamos estudando aqui na visão espiritual. Mas e se a gente fosse pensar isso numa forma materialista? É isso que Kardec está perguntando. Teria como se entender aquela pessoa que fala de uma coisa que ela não conhece e dá uma receita, ou aquele outro que relata um mundo diferente, superior, que seria o estático? Como é que a gente poderia entender isso de uma forma que não fosse dentro desse entendimento espiritual? E eles respondem: aquele que os estuda de boa fé e sem prevenção não pode ser materialista, nem ateu. Então é questão de bom senso. Questão de bom senso, né, Célia? Porque se nós não tivermos esse bom senso para entendermos esses fenômenos, nós não vamos ter condições de, dentro de uma naturalidade, explicá-los. Até porque, Nivaldo, esse nosso estudo é o estudo do Livro dos Espíritos. Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos o livro dos médiuns, que faz o intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material. Nós temos a Gênese, que fala da criação, né? E nós temos o céu e o inferno, que é o relato, basicamente, o relato de irmãos dessa transição que estão no mundo espiritual. Então, tudo o que esses livros se referem vão ser para o espírito. Com certeza. Mas em tal livro, na parábola tal, Jesus fala de algo material. Sim, é de algo material, mas para explicar algo espiritual. Então, quando a espiritualidade nos diz que quem estuda de boa fé e sem prevenções não pode ser materialista e nem ateu não acreditar. Porque se nós estudarmos, se nós nos aprofundarmos, nós não podemos ser materialistas. Não tem como duvidar, né, Célia? Não tem como. Até porque Kardec, lá atrás, ele já disse para a gente. Tudo o que ele coloca aqui, o que ele colocou aqui, que esse livro é de 1867, se não me falha a memória. Tudo que ele colocou aqui, colocou nas outras obras da codificação. Se a ciência provar alguma coisa diferente, que a gente ficasse com a ciência. Kardec nos disse isso. E até hoje nada foi provado ao contrário.
Então, quando a espiritualidade nos diz estudar de boa fé e sem prevenção, a gente não pode ser materialista. A gente não pode ser ateu, né? Com certeza. Não temos como encontrar explicações materialistas, né, para esses fenômenos. Não tem como, né? Não tem. E a gente vai para um outro tópico, agora nós vamos né? começar um tópico, né, Célia, que é segunda vista ou dupla vista. Dupla vista ou segunda vista. Tanto faz, né? E a questão 447. O fenômeno a que se dá a designação de dupla vista tem alguma relação com o sonho e o sonambulismo? Então, agora ele está perguntando. A relação que se dá, a designação de dupla vista, tem alguma coisa a ver, né? A ver com o sonho e o sonambulismo? E a espiritualidade nos responde: tudo isso é uma só coisa. Dupla vista, sonambulismo, sonho, e aí a gente vai colocar o êxtase. O êxtase também, né? O que se chama dupla vista é ainda resultado da libertação do espírito. Sem que o corpo seja adormecido. Lembra no sonambulismo? Que é o espírito comandando o corpo? Porque no sonho... Até o sonho, né, Célia? O sonho é a emancipação do espírito. O sonambulismo, o espírito se afasta do corpo e comanda o corpo físico. O estático, ele se desdobra numa liberdade maior do que o sonambulismo. E da dupla vista, ele está dizendo que é a mesma coisa, é o mesmo fenômeno, né, do sonho. É a libertação do sonambulismo, a emancipação do espírito, sendo que, para isso, o corpo não precisa estar em repouso. É possível que a pessoa que tenha esse dom, né, vamos dizer assim, da dupla vista, da segunda vista, ele está aqui conversando e ele ter essa percepção dessa visão, dessa imagem. E essa resposta da espiritualidade, ela é concluída com a dupla vista, ou segunda vista, é a vista da alma. Eu posso aqui estar vendo a Célia e ver alguma coisa que esteja acontecendo em um outro Porque local. é meu espírito que está vendo. O espírito está lá. É difícil. São duas vistas, a daqui e a vista do espírito. É difícil. Está deslocado. O espírito consegue, Célia, se separar, emancipar do corpo físico, mesmo esse estando... nas suas atividades normais. Nas atividades normais, exatamente. É difícil da gente entender? É difícil. Mas... Todos têm essa... Não tem. Foram raros que tiveram esse fenômeno, que demonstraram esse fenômeno da dupla vista ou da segunda vista, né? Na 448, Kardec pergunta: a segunda vista é permanente? Ou seja, quem tem esse fenômeno, ou quem teve esse fenômeno, ele tinha sempre, e eles vão responder, a faculdade sim, o exercício não. Tudo precisa ter um motivo justo, um motivo sério para que ocorra, toda a mediunidade. Então, quem tem ou quem teve esse fenômeno, né, da dupla vista, ele não vai ficar toda hora vendo o que está acontecendo em todos os lugares. Ele só vai ter essa oportunidade quando for para que haja a intercessão dele, muito provavelmente, numa situação necessária, numa situação útil, séria.
e que haja necessidade de se fazer alguma coisa. Não é para satisfazer a nossa curiosidade. Aí você tem para brincar. Você tem a faculdade da dupla vista. Vai lá, vê lá na minha casa lá. Fla-Flu, quem vai ganhar? Não é assim. Não. Então eles respondem, a faculdade sim, o exercício não. Nos mundos menos materiais que o vosso, menos materiais são os mundos mais evoluídos. Né? Os espíritos desprendem-se mais facilmente e entram em comunicação apenas pelo pensamento, sem excluir, todavia, a linguagem articulada. Então, nos mundos mais evoluídos, nós já tínhamos falado isso, existe a linguagem articulada, mas eles se comunicam também pelo pensamento e eles têm essa faculdade da dupla vista, muito mais desenvolvida do que nós. Agora, porque os corpos deles já são mais sutis, não são tão densos quanto o nosso. Essa comunicação, basicamente se dá por pensamento. Mas que se quiserem a comunicação articulada, eles podem fazer. Então, a faculdade sim, o exercício não. Nos mundos menos materiais que o vosso, os espíritos desprendem-se mais facilmente e entram em comunicação apenas pelo pensamento, sem excluir todavia a linguagem articulada. Lá, a dupla vista é também, para a maioria, uma faculdade permanente. O estado normal deles pode ser comparado ao dos vossos sonâmbulos lúcidos. E é esta a razão pela qual eles se manifestam a vós com maior facilidade do que os que estão encarnados em corpos mais grosseiros. Então, nesses mundos mais evoluídos, em que os corpos físicos são mais sutis, esse fenômeno da dupla vista, do sonambulismo, acessar vidas passadas, acessar imagens futuras ou imagens atuais, mais distantes, para eles é normal, é natural. Isso faz parte do cotidiano deles. Aí a gente lembra, Nivaldo, de outros estudos, que no mundo espiritual os nossos sentidos são ampliados. Mais aguçados, mais ampliados. E aí, a gente, na questão 447, a espiritualidade nos diz que a dupla vista ou segunda vista é a vista da alma. Exatamente. Então, se o espírito está em desdobramento, nesses mundos mais evoluídos, nesses mundos, nos mundos menos materiais, como a espiritualidade nos diz, eles se despreendem, o desdobramento, o despreendimento é mais facilitado, né? E aí é o espírito que vê. Perfeitamente. É a alma, são os olhos da alma, não são os olhos desse corpo. É uma condição normal para eles, né, Célia? Desses mundos mais evoluídos, é uma condição normal deles se comunicarem pelo pensamento, o que para nós é um fenômeno, para eles é uma condição natural. Então, essa dupla vista é uma faculdade permanente. Normal. Eles. O anormal lá seria não ter. Não ter. Para nós ainda, não. Porque nós ainda estamos nessa condição de termos esse corpo material mais denso, mais pesado, que nos limita o espírito. Por isso é que toda vez, você acabou de falar agora, o espírito, quando nós desencarnamos, ele vai acessar faculdades da visão, audição e outras coisas mais intensas. Não há, no mundo espiritual, na maioria dos espíritos, essa linguagem mais verbal, a linguagem, a transmissão pela transmissão do pensamento. Né? Vamos para a questão 449. A segunda vista aparece espontaneamente
ou por efeito da vontade de quem a possui como faculdade. Repetindo, a segunda vista aparece espontaneamente ou por efeito da vontade de quem a possui como faculdade. E eles nos respondem, as mais das vezes é espontânea. Porém, a vontade também desempenha com grande frequência importante papel no seu aparecimento. Então, a espiritualidade nos diz que a nossa vontade também vai desempenhar com grande frequência o aparecimento dessa dupla vista. Essa faculdade da dupla vista. Célia, só fazendo aqui É evidente que, como ele diz aqui, né, na maioria das vezes é espontâneo. A gente trazendo isso aqui para esse entendimento da mediunidade. Né? A gente sabe que todos nós somos médios, como Kardec ressalta no livro dos médios. Mas há aqueles médios mais ostensivos, aqueles que apresentam uma mediunidade mais aguçada. Os que conseguem psicofonar, os que conseguem psicografar, os que conseguem outros tipos de mediunidade. E aí, trazendo para cá, né, essa possibilidade da gente se transformar num médium com dupla vista, ou um médium escritor, ou verbalizar um espírito, podemos fazer isso? Ele diz que sim, através da prática, né, da vontade. Da vontade. Evidentemente que isso vai passar por um crivo na necessidade de que se isso seja importante para nós, seja útil, seja sério, né? Porque de antemão, né, Nivaldo, eles sabem o que nós vamos fazer com esse desenvolvimento. Qual é a nossa intenção em desenvolver essa mediunidade? Qual é a nossa intenção? Se for uma intenção realmente positiva, comunitária... Um fim útil, a gente até pode desenvolver. Agora, outra coisa que eu queria aqui só dizer, Célia, ele diz que a gente pode desenvolver se a gente tiver essa vontade e começarmos a praticar. Mas ele não diz que vai ser na semana que vem, nem nessa encarnação. Não diz. Eu posso simplesmente querer desenvolver algum dom e já começar a treinar a partir desta encarnação, visando a próxima encarnação. Talvez eu não consiga nessa. É porque tudo para nós é imediato. Né? Então, eu vou treinar e a gente coloca o limite nessa encarnação. Não, tem que ser nessa encarnação. Não precisa ser nessa encarnação. A gente pode treinar, sermos pessoas melhores, Célia. Isso. Mas nessa encarnação ainda não vai dar, mas na próxima a gente vai estar melhor. Termos mais paciência, talvez nessa não dê, mas na próxima a gente vai estar melhor. Então é sempre visando a nossa vida futura. Então, voltando ao início da resposta, as mais das vezes é espontânea, porém a vontade também desempenha com grande frequência importante papel no seu aparecimento. Toma, para exemplo, uma dessas pessoas a quem se dá o nome de ledoras de buena dicha, algumas das quais dispõem dessa faculdade. E verás que é com o auxílio da própria vontade que se colocam no estado de terem a dupla vista e o que chamas visão. Sério, essas ledoras de mão, né? Ela pega a sua mão, muitas das vezes, a gente tem aí hoje em dia, eu acho que é mais difícil de se encontrar. Salvador, a gente encontra isso. Mas essa pessoa pega a sua mão e vai lá ler, né? E o que os espíritos estão nos dizendo é exatamente isso. Através da vontade delas, muitas das vezes, em acertar, é possível que elas desenvolvam essa faculdade, né? Dessa dupla vista, dela olhar a sua mão e ali te dizer algumas coisas futuras, né? Porque ela está tendo acesso a
essa faculdade da dupla vista. E a gente chama de visão, né? Ela está vendo ali. Aí vamos voltar lá no êxtase. O que esse espírito, o que esse irmão fala que vê, é o que nós temos que acreditar? É verdadeiro? Exatamente. Esse questionamento tem que ser feito. É fundamental. A razão nunca pode se afastar dos nossos questionamentos. A gente volta sempre, né, Célia, que comunicação que nós estamos recebendo. É uma comunicação séria? É uma comunicação instrutiva? Ou é uma comunicação brincalhona? Então, a gente precisa estar sempre atento a isso. Mesmo nessas ledoras de mão, da sorte, que os espíritos trazem aqui para nós, pode ser que, muitas das vezes, elas tenham essa possibilidade de serem intuídas, né, e acessar essa segunda vista. Mas é preciso que a gente esteja muito atento para isso. É, né? O que o Nivaldo falou. Pode ser. Pode ser. Pode ser. A gente esteja muito atento, porque a partir de amanhã a gente vai sair, opa, vamos encontrar alguém para ler a nossa sorte, a nossa mão aí. A nossa mão. E não é assim. E a 450, né, Nivaldo? 450, Célia. Kardec pergunta: a segunda vista é suscetível de se desenvolver pelo exercício? Então, coisa que a gente já vinha falando aqui, já falamos na questão 448, e eles respondem para nós: sim, o trabalho sempre conduz ao progresso, e o véu que encobre as coisas se dissipa. Então, tudo é possível, toda a mediunidade nós podemos desenvolver. E falamos já aqui, através de um trabalho sério, de uma dedicação séria. No livro dos médiuns, né, Célia, nós estávamos comentando, Kardec relata para nós que aqueles que gostassem, que quisessem desenvolver a mediunidade da psicografia, que separasse o mesmo horário todos os dias, durante 15 minutos, com papel e lápis, e ali ficasse aguardando receber mensagens. Nivaldo. Para isso, Célia, só concluindo, é importante que a gente saiba que só vamos receber essa possibilidade se nós tivermos com pensamentos de trazer essa mediunidade para fins úteis e sérios. É isso aí que eu ia alertar. Ressaltar. Porque não adianta, não é hoje, segunda-feira, 8 horas, eu sento e fico lá esperando. Do que eu tiver aqui sentindo, do que eu estiver pretendendo com esse desenvolvimento, eu vou ficar ali até a próxima segunda-feira e não vai acontecer nada. Não vai resolver. Ou trazermos comunicações falsas, né, Sérgio? Ou isso. Porque nós não estamos envolvidos, não são eles que nos influenciam. São eles que nos influenciam. Tanto por um lado quanto para o outro. Então, o nosso propósito, o nosso sentimento, o motivo que está nos levando a fazer tal coisa vai ser avaliado pela espiritualidade, e aí o fim que nós vamos dar a isso vai ser concedido. E com relação ainda a essa possibilidade de nós desenvolvermos alguma dom mediúnico, né, Célia? É importante que a gente também, já falamos aqui, se nós quisermos desenvolver algum dom, que a gente comece a praticar agora, seriamente. Se não for para essa encarnação, será para as próximas. Isso. Né? Nivaldo, nós Célia, vamos ter que parar, estamos chegando, né? ao final já do nosso estudo e vamos parar. Na questão 450, fica faltando ainda o item A. Mas vamos voltar a ela, né? A gente vamos voltar volta a 450. na 450 porque esse desenvolvimento pelo exercício é muito importante. Então, nós já estamos com o nosso horário bastante avançado, porque passa muito rápido. A gente fica aqui conversando e falando dessas coisas que
nos interessam, que são aplicáveis, né? Todas elas são aplicáveis, mas essas, aliás, essas não, todas elas, né? Todas. Falamos do sonho, e foi o sonho, falamos do sonambulismo, e foi o sonambulismo. Nas nossas vidas. Foi a ida para o mundo espiritual, foi a volta, então, quer dizer, todas elas influenciam, despertam o nosso interesse. Então, vamos agradecer a Deus, nosso Pai. Vamos agradecer a toda essa espiritualidade que tanto nos ajudam, que tanto nos incentivam a continuar, a prosseguir nesses estudos, a prosseguir procurando o melhor moral e espiritualmente. Mestre Jesus, amigos espirituais, a nossa gratidão. E pedimos que a tua luz esteja, Mestre, iluminando sempre esse nosso caminho. Que possamos ser firmes, decididos na direção do nosso Pai. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.